Fala pessoal, tudo bem? Então vamos para a segunda parte da nossa última aula, que a gente vai falar da estrutura e da função dos processadores, tá? Então a gente vai falar sobre os registradores que a gente tem no processador, tanto os registradores que a gente manipula, quanto os registradores que indicam um estado para a gente, que a gente consegue também manipular, mas geralmente eles são indicados para mostrar o que aconteceu na última operação, caso tenha necessidade, tá? A gente vai resumir aqui que é um ciclo de instrução, ou seja, qual o ciclo que a instrução precisa passar para que ela seja executada, e discutir os princípios do pipeline, tá? Que é pegar esse ciclo de instrução e tentar otimizar ele o máximo possível. Bom, então se a gente for falar da função da organização do processador, o que ele tem que fazer, né? Ele tem que buscar a instrução, que ele vai buscar lá na memória principal, vai buscar na memória cache, né, dependendo de onde está armazenado aquele meu programa, quais são os próximos comandos que ele tem que executar. Logo em seguida, ele tem que fazer a interpretação daquela instrução. Por exemplo, qual unidade da ULA que vai ter que ser ativada, quais registradores que vão ter que ser linkados à ULA, né? E para qual registrador, na verdade, para aí, né? São esses dois princípios básicos. Quais registradores, né? Quais dados e qual operação que vai ser realizada. E aí a gente tem também a busca dos dados, né? Pode ser que esses dados, esses endereços, eles estejam em outro lugar, né? Que o endereço dele não esteja no registrador. Então pode ser que seja uma instrução de busca desses dados da memória, né? Então ele vai ter que ir buscar esses dados da memória. Por exemplo, aqui no nosso registrador a gente teve uma função, né? Teve um comando de load, né? Que é um carregamento para algum outro registrador e um endereço, né? Então ele vai lá buscar aquele dado naquele endereço, volta e carrega o meu registrador com o dado que estava naquele endereço. Quando os dados já estiverem prontos no processador, né? Desculpa, no registrador, esse dado vai ser efetivamente processado, tá? E aí quando esse dado for processado, o próximo passo é salvar ele novamente nos registradores. Então, busca a instrução, interpreta, né, se a instrução é um dado imediato, se é um dado direto, é alguma coisa que você vai ter que buscar na memória. Busca aqueles dados, né, caso seja necessário, deixa aqueles dados disponíveis nos registradores. Esses dados vão ser processados na ULA e depois vai ter a escrita dos dados nos registradores e pode ser que em algum outro lugar da memória também, tá? Certo. Então, aqui está falando que o processador precisa armazenar temporariamente esses dados. Geralmente faz isso nos próprios registradores ou no acumulador, caso o processador tenha esse dispositivo, né? Tenha esse registrador especial. Então aqui está um processador, quais são as ligações dele, tá? Então lá dentro tem os registradores, que são aquelas pequenas memórias que armazenam os dados temporários, que vão fazer a comunicação com a ULA, né? E a ULA com eles também. Então o registrador vai entregar para a ULA um dado, a ULA vai processar e vai devolver para o registrador. E a unidade de controle vai falar qual o registrador que vai ser processado e vai falar também qual é o componente da ULA que vai precisar ser acessado para que aquela operação seja realizada de forma correta, né? Então a gente tem três tipos de barramento: tem o barramento de controle, barramento de endereço e barramento de dados, tá? Vamos falar primeiro do barramento de endereço. Esse cara aqui, ele seleciona, né, qual que vai ser o dispositivo, quais são os dispositivos que vão estar conversando com o processador ou com outro dispositivo, por exemplo, memória com o DMA, né, com o direto acesso à memória. Esse barramento de dados, ele efetivamente passa os dados, né? Então selecionei os dispositivos que vão conversar a partir desse barramento, aqui os dados que eles vão trocar e aqui o acionamento deles, né? Então se eu vou ativar ou não aquele dispositivo que eu estou utilizando, né? Quando que eu vou ativar, se eu vou enviar aí um sinal de controle, se eu vou perguntar se está tudo bem com ele, né? Se tem algum erro naquele dispositivo. Bom, então a gente tem dois tipos de registradores principais, tá? A gente tem os registradores visíveis aos usuários, que se a gente for fazer uma analogia,
a gente pode considerar que esses caras, quando a gente estiver programando em linguagem de máquina, eles são as nossas variáveis. Vai ser aqui dentro que a gente vai armazenar os dados que a gente vai estar processando em linguagem de máquina, tá? E os registradores de controle de estado, que esse cara aqui fala pra gente o que está acontecendo com o nosso computador, tá? Então eu preciso ficar verificando esses caras para saber se a minha próxima instrução vai ser válida, como que eu tenho que tratar a minha próxima instrução, se eu tenho que fazer um desvio ou não, tá? Bom, como a gente já viu isso daqui, tá? Esse slide, mas aqui é basicamente a ligação dos registradores com a ULA. Eu acho que esse slide está perdido, na verdade, mas enfim, vamos continuar. Bom, o registrador visível ao usuário, né? São esses caras aqui. Então eu consigo carregar esses registradores com valores se eu estiver programando em linguagem de máquina. Lembrando que em linguagem de alto nível isso não ocorre, tá? E a gente pode dividir os visíveis, né, ao usuário em algumas categorias, tá? O de uso geral, que geralmente são esses R's aqui, eu posso armazenar tanto endereço quanto dado. Dependendo do tipo de processador, eu tenho registradores específicos para dados, tenho registradores específicos para endereço e tenho códigos condicionais que vão falar para a gente se uma operação ela é sim ou ela é não, né? Por exemplo, se uma operação deu maior que 50 ou menor que 50, né? A gente tem os registradores também que são essenciais, tá? Que esses caras aqui eles não são visíveis ao usuário, como por exemplo o contador de programa. Esse cara vai falar ele vai armazenar qual o endereço da instrução, a próxima instrução que deve ser lida. Então o endereço da próxima instrução que tem que ser lida vai estar armazenado nesse cara e ele vai entregar lá, vai pegar aquela instrução, né? Ele vai apontar qual que é a próxima instrução que tem que ser pega e vai colocar essa instrução num registrador que chama registrador de instrução, tá? Então esse cara aponta para a instrução é copiada no IR, no registrador de instrução, e esse registrador de instrução vai armazenar para que a instrução seja efetivamente processada, tá? Então a leitura que o MUX faz, né, que a unidade de controle faz e que os registradores fazem, até mesmo a ULA faz, vai estar tudo no IR, tá? Então esse cara busca a instrução, esse cara armazena a instrução. A gente tem também o MAR, tá? Que esse cara ele vai conter o endereço do local de memória que tem que ser buscado. Então depois que o PC carrega, né, esse endereço, coloca esse endereço aqui. E o registrador de buffer de memória, né? Ele vai armazenar então ele vai armazenar o resultado daquele dado, né, em alguma situação. Pode ser que eu não armazene aqui em nenhum R, né, e que eu armazene no meu buffer de dados, tá? A gente tem também a palavra de estado. A palavra de estado ela contém alguns registradores, na verdade alguns bits, tá? Que vão falar para a gente qual foi o resultado da última operação. Então, por exemplo, se minha última operação foi uma operação que eu considero sinal, esse bit de sinal para mim, caso ele seja 1, indica que aquela última operação deu um resultado negativo. Se esse bit de sinal, caso seja 0, vai falar que deu um resultado positivo, beleza? Caso seja 0, não, desculpa, caso seja isso, se esse bit for 0, vai indicar que a última operação foi um resultado positivo, beleza? Então, a gente tem também o bit de 0, que quando eu faço uma operação, caso essa última operação seja 0, seja nulo, ou seja, tudo 0, né, todos os meus bits 0, ele vai ser definido como 1. Então, se ele for 1, quer dizer que a última operação for 0. Se ele for 0, quer dizer que a última operação não foi 0. Beleza? Meio confuso esse daqui, mas ele acende, né, quando a última operação foi 0. Ele se mantém apagado quando a última operação não foi 0. Beleza? A gente tem o bit de carry também. O bit de carry ele é utilizado para falar se a última operação ela resultou no empréstimo de um bit, né? Ou seja, se você estourou uma soma, por exemplo, se você somou, por exemplo, você tem 8 bits disponíveis e você somou né? Tudo 1 com 1. Você vai precisar salvar esse bit aí no próximo na próxima casa, né, que você não tem. Então esse carry aí ele serviria como um nono bit nesse caso, tá?
Você tem também a operação de igual, que em alguns processadores você utiliza o zero mesmo, mas quando você faz a operação de comparação lógica, né, entre dois valores, você pode ter esse bit aqui para acender, né, para te mostrar, ó, foi igual, né? Então, se você coloca um if lá, por exemplo, né, if R1 igual a R2, esse cara que vai acender. E você pode dar um salto condicional se você quiser. Um overflow aritmético, que esse cara aqui ele vai indicar para a gente quando teve um estouro, né, quando teve alguma coisa acima da sua quantidade de bits. Então, se você tem 8 bits, por exemplo, você tem 250, de 0 até 255, né, o seu valor mínimo e máximo. Caso a operação resulte em 256, esse cara acende, né? E caso esse cara aqui, caso a operação resulte em -1, -2, né? Pode ser o estouro para baixo também, esse overflow também vai acender, tá? E a gente tem o bit de habilitação de interrupção, porque em alguns momentos a gente não quer que o nosso processo pare de ocorrer. Então você tem um bit específico que você aciona ou desaciona, dependendo se você quer interrupção ou não. Isso aqui a gente vai usar bastante, tá? No semestre que vem. Bom, um ciclo de instrução, né? O que é isso? Um ciclo de instrução, ele depende de 5 partes específicas, tá? Ele depende da busca da instrução, então carregar a instrução lá no meu registrador, o meu PC vai, busca o código daquela instrução e guarda no meu registrador de instruções. Ele executa, né? Então ele vai pegar aquela instrução, vai pegar os dados que ele leu, vai executar, interpretar aquele opcode, né? Que é aquele código de operação, e vai efetuar aquela operação indicada, né? Então ele vai processar aquele dado. E também o processador, cada ciclo de instrução, ele faz uma verificação para ver se há interrupções querendo tomar conta da ULA, né? Querendo tomar conta aí das próximas linhas que serão processadas. Então, ele tem que buscar, tem que executar e tem que ficar à prontidão para receber uma interrupção externa aí, como por exemplo, apertei um botão ou apertei uma tecla do teclado, né? São algumas interrupções aí que a gente tem nessa parte. Bom, então, sabendo então que a gente tem todas essas partes, né? A gente tem vamos voltar aqui. A gente tem essas 5 etapas aqui para realizar a busca de uma instrução, tá? Para realizar a execução de uma instrução. E agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, de pipeline, tá? Mas antes disso, eu quero falar sobre esses caras aqui. O exercício que vocês vão ter que fazer vai ser um cálculo em binário que vocês vão fazer. E lá vai ter algumas flags dessa, tá? E vocês vão ter que falar se a flag acendeu ou não. Então, se vocês forem olhar aqui, caso o sinal, né, o primeiro bit do seu cálculo tenha dado 1, quer dizer que o seu bit de sinal está aceso. Independente se você vai utilizar ou não aquele sinal, se você tem 8 bits de 0 até 7, se o seu sétimo está aceso, quer dizer que o seu bit de sinal está aceso também. Se a sua operação que você fez lá no exercício 14.1a foi igual a 0, o bit de 0 vai acender, tá? Se você fez uma operação de igualdade, uma comparação, seu bit e for igual realmente, né, o seu bit tem que acender. Se o seu carry, se sua operação foi maior do que o número que cabe em 8 bits, maior que 255, né, caso você esteja usando 8 bits, o seu carry tem que acender. Se foi maior que 8 bits ou menor, né, ou foi negativo, se você fez a subtração aí de 7 menos 9, né, o seu overflow vai acender também. Então, se deu menor que 0 ou maior que 255, que são os limites, né, o meu overflow vai acender. E no caso, habilitar e desabilitar a interrupção, isso é arbitrário. Isso daí é o usuário que vai fazer, não é a unidade lógica aritmética. Lá vai ter um também que chama half carry, tá? O half carry, ele vai indicar se o seu quarto bit, tá? Pensando 0, 1, 2, 3, né? O seu quarto bit, que é o 3 aqui, de número 3, ele pediu emprestado para o quarto, tá? Então o half carry, ele vai indicar se houve um empréstimo aí entre o 3 e o 4, se ele pegou um 1 ali emprestado do seu bit 4, tá? Caso tenha ocorrido isso, o seu half carry vai pedir para
acender essa flagzinha. Esse refcarry ele é utilizado para fazer operações BCD, tá? Que é a conversão direta decimal binário em outros padrões, beleza? De 0 a 10 aqui no caso. Bom, então vamos voltar lá para o pipeline, né? O que é o pipeline de instrução? Lembrando que a gente tem 5 passos que a gente tem que fazer para executar uma instrução. Vamos aqui para esse diagrama aqui. Bom, então a gente tem instruction fetch, que é onde a gente busca aquela instrução, tá? Nesse caso aqui o pipeline tem 2, tá? Mas a gente tem a busca daquela instrução, a gente tem a decodificação daquela instrução, a gente tem o cálculo dos operandos para ver quais são os operandos que vão ser utilizados. A gente tem a busca dos operandos, caso a gente precise sair para buscar aqueles operandos e carregá-los aí na nossa ULA, tá? Fazer a execução daqueles operandos e fazer a escrita daqueles operandos no endereço de memória ou nos registradores, tá? E ao final de cada ciclo, pergunta-se se vai rolar uma interrupção ou se teve um desvio. Mas primeiro vamos ver como é que funciona o pipeline, né? Pessoal, o pipeline ele funciona da seguinte forma, né? Cada partezinha dessa instrução, né? Cada partezinha da execução dessa instrução, ela ocupa um ciclo de clock, tá? Qual que é a ideia aqui? Como cada parte dessa instrução ocorre num componente físico, ou seja, num hardware separado, a ideia é que a cada pulso de clock, cada instrução coloque uma etapa dela dentro desse pipeline. Tá? Pipeline é isso daqui, tá? Que é a linha do cano mesmo, tá? É esse enfileiramento das instruções. Então, se eu tenho a minha instrução 1, no primeiro ciclo de clock, eu faço instruction fetch, né? Que é a busca dessa instrução. Fiz a busca dessa instrução, vou ter que decodificar ela. No próximo ciclo de clock, eu faço a decodificação dela e no mesmo pulso eu já utilizo aquela unidade que fez a busca da instrução para buscar a segunda instrução. Aí você consegue ter essa otimização. Então fiz aqui o cálculo dos operandos para ver onde que estão aqueles meus dados da primeira instrução. Já faço a decodificação da segunda e a busca da terceira. E assim sucessivamente. Isso aqui, pessoal, a gente tem um ganho muito grande. Por quê? Porque imagina que eu fosse executar instrução por instrução sem ter esse pipeline, né? Então aqui no caso, em 14 clocks, eu executei 9 instruções, né? Se fosse a mesma coisa para um modelo sem pipeline, eu executaria uma em 6 ciclos, duas em 12 ciclos e nem conseguiria executar a terceira dentro de 14 ciclos. Eu precisaria de 18 ciclos, 18 clocks. Então aqui a gente tem uma otimização. Mas a gente tem um problema, né? Eu não tenho certeza de que aquela minha próxima instrução vai ser essa. Por que eu não tenho certeza? Porque pode ser que essa minha instrução aqui, ó, vamos supor que a instrução 5 vem depois da 4, mas pode ser que essa instrução 4 seja um for, ou seja um if, ou seja um salto, né? O que é um salto? Em vez de executar 5, ele vai pegar e executar 8. Mas e aí? O que eu faço nessa situação? Estou aqui fazendo a execução e no final das contas, quando eu tiver aquela instrução executada, eu vou saber se eu vou ter o desvio ou não. Então, só nesse momento, eu vou saber se aquele desvio ocorreu ou não. E aí, o que eu faço? Qual que vai ser a nossa estratégia aqui? Então, o processador ele simplesmente continua executando, ele chuta qual que vai ser as próximas instruções, certo? Então ele vai executar 1, vai executar 2, vai executar 3, vai executar a 4, que é uma instrução de desvio, vai continuar executando a 5, vai executar a 6, a 4 vai acabar aqui nesse ciclo de clock, que é onde a minha instrução 9 começa. Se ele acertou qual que seria a próxima instrução, ele só continua executando. Se ele errou, ou seja, se houve um desvio aqui, ou se ele chutou errado, não é um chute mesmo, tá? Ele prevê que vai ser a 5, mas pode ser que seja 9, tá? Ele errou essa previsão, ele vai apagar tudo que ele fez aqui e vai começar a executar a instrução que ele deveria estar executando, tá? Bom, não sei se ficou claro isso para vocês, mas a ideia é a seguinte, né? Ele executa, mesmo tendo uma instrução de desvio, ele executa como se não houvesse desvio.
Caso haja o desvio, quando ele tiver a conclusão que o desvio ocorreu, aqui no nono pulso, né, ele apaga tudo que ele fez antes, entre o começo da execução e o final da execução, ele apaga todas as que ele previu antes, que ele colocou no pipeline, perde essas instruções, mas não tem problema, e começa a executar a próxima instrução que esse desvio mandou ele executar. Por que ele faz isso? Né? Por que ele joga tudo fora? Ou seja, por que ele dá esse chute? Né? Por que ele processaria isso? Caso ele pare para esperar que esse resultado saia, ele pode esperar, ele pode manter o processador sem processar nada. Né? Então, ele chegaria aqui e ele vê uma instrução de desvio. Então, vamos parar de processar tudo? Vamos. Então, beleza. Gastei um ciclo de clock, gastei 2, gastei 3, gastei 4, gastei 5. No quinto eu sei qual é a instrução. Beleza, então a partir daqui, desse nono pulso, eu vou continuar executando a minha instrução. Legal, né? Então a partir do nono pulso, eu coloco a minha instrução para rodar. Só que se ele acertar? E se ele fizer o chute e acertar, né? Se ele não quiser esperar, ele executa essa, né? Vai executando. Enquanto ele está executando essa, ele já começa a executar as outras. E aqui ele vê que não rolou desvio. Se não rolou o desvio, ele teve um ganho aqui, ó, nesses pulsos aqui, em todos esses pulsos aqui, ele teve um ganho de execução de instrução, ele não precisou ficar parado. E lembra que nosso desempenho é o máximo que a gente consegue utilizar o nosso processador? Ou seja, se eu tenho uma frequência de clocks naquele processador, quanto menos ele ficar parado, maior meu desempenho. Então, mais otimizado aquele meu sistema computacional tá. Então, é assim que funciona o nosso pipeline, tá? Então a ideia é encavalar as instruções, tá? E processando todas as partes da instrução que utilizam hardwares diferentes. E quando eu tenho um desvio, quando eu tenho um salto, né? Eu não sei, por exemplo, aqui se eu vou para a instrução 5 ou se eu vou para a instrução 9, eu chuto, tá? Então o processador faz isso, porque se ele acertar, ele ganhou, se ele errar, ele deixou de ganhar. Só isso, né? Ele não perde nada. Beleza? Então a gente tem aqui, pessoal, todos os ciclos de instrução. E aqui a gente vai ver o nosso desvio condicional, que na verdade o nosso desvio condicional ele vai ser detectado aqui no cálculo dos operandos, que é quando o program counter vai falar para a gente, vai ser atualizado e vai falar, ó, a próxima instrução que tem que ser executada é essa. Então, ele vai fazer a busca, a decodificação, vai calcular os operandos e vai ver se o program counter vai ter que ser atualizado. Se ele tiver que ser atualizado, é porque houve um desvio condicional. Ele esvazia o pipeline, né, porque houve nesse caso o desvio e começa a processar a instrução que ele deve realmente processar, né? Se não houve desvio condicional, então ele pode continuar fazendo o que ele estava e ele vai ter um ganho aí nos estágios do pipeline. Bom, então essa aula fica por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem para solucionar os exercícios, vocês podem entrar em contato comigo.